Função logarítmica. A função logarítmica, ela é uma relação entre dois conjuntos, e esses dois conjuntos serão inversos à função exponencial. Então, se eu tenho uma função exponencial, uma relação entre duas funções, os elementos do primeiro conjunto e os elementos do segundo conjunto da função exponencial serão inversos à da função logarítmica. Ou seja, o segundo conjunto da exponencial vai ser o primeiro conjunto da logarítmica, enquanto que o primeiro da exponencial será o segundo da logarítmica. Então, aquelas taxas de variações da exponencial serão as mesmas para a logarítmica. Então, dá para seguir a mesma ideia. A lei geral da função logarítmica é f de x igual logaritmo de x na base a. Sempre lembrando que esse a vai ter que ser um valor maior que zero e diferente de 1. E essa função logarítmica é uma das primeiras funções, desde que a gente começou a estudar função afim, quadrática, exponencial, aonde o domínio não serão todos os reais. Por que isso? Porque no lugar do x eu não posso colocar valores negativos e não posso colocar zero. Na verdade, no logaritmando não pode ficar negativo e não pode ficar zero. Então, se aparecer somente x aqui, a gente atribui essa mesma ideia. E daí, o domínio da função serão os reais positivos sem o zero. Aqui, então, temos um exemplo que a função logarítmica log de x na base 2, ela é inversa à função g de x igual a 2 elevado a x. Essa aqui é função exponencial e essa é logarítmica. Então, essa aqui, se nós pegarmos os elementos dessa e compararmos com essa, vai acontecer aquilo que eu falei. O conjunto do primeiro o primeiro conjunto da exponencial será o segundo conjunto da logarítmica e vice-versa. Na função logarítmica natural, conhecida como ln de x, é a função logarítmica cuja base vale e, vale o número de Euler, que é aproximadamente 2,71. Então, se tiver alguma função e aparecer ln, quer dizer que é uma função logarítmica, mas a base é uma base do número de Euler, ou base e. Nos gráficos da função logarítmica, nós vamos ver que elas podem ser crescentes ou podem ser decrescentes. Elas serão crescentes quando a base, quando o a é maior que 1. E serão decrescentes quando o a estiver entre 0 e 1. Então, crescente ela vai ser assim, decrescente será nesse formato aqui. Então, sempre olhando da esquerda para a direita. Está subindo, da esquerda para a direita está descendo. Comparado com a função exponencial, podemos ver que a função exponencial, quando ela é crescente, ela começa num crescimento lento e depois o ritmo de crescimento acelera. Na função logarítmica é o contrário, ela começa um crescimento acelerado e depois de um determinado tempo esse crescimento diminui de ritmo. O mesmo vai acontecer na função decrescente, essa inversão comparado com a exponencial. Então, aqui alguns exemplos que envolvem a função logarítmica. Aqui temos uma curva. Sempre lembrando que o gráfico da logarítmica sempre será uma curva. Tá? E não sei se vocês observaram no anterior, o gráfico dessas duas funções, elas estão somente no primeiro quadrante do plano cartesiano e no quarto quadrante do plano cartesiano. Isso vai acontecer sempre que aparecer no logaritmando somente o x. Se caso aparecer x mais 1, o que vai acontecer? Eu posso colocar um número negativo no lugar do x. Vai me ampliar a minha faixa de domínio. Então, aqui eu poderia colocar um número até próximo do menos 1.
Então poderia colocar 0,5 se fosse uma função desse tipo, quando aparece uma soma no logaritmando. Mas quando aparece somente o x no logaritmando, quer dizer que o gráfico vai pertencer somente ao primeiro e ao quarto quadrante. Então aqui, de cara, nós podemos excluir essa primeira alternativa, porque o gráfico está no primeiro e no quarto quadrante, então tem que ser uma função desse tipo aqui. Ou algo desse tipo aqui, mas daí esse mais 1 não faz parte do logaritmando. Então, como saber qual é a lei de formação, a lei que define esse gráfico? Não se estuda a lei de formação de forma acentuada na função logarítmica por causa dessas somas ou de subtrações que podem ocorrer no logaritmando e que podem alterar, no caso, os cálculos. Então, sempre tem que observar aonde o gráfico vai estar para poder descobrir qual é a lei. Como está no primeiro e no quarto quadrante, então a lei geral ela segue uma forma y igual log de x na base A. Tá? Então, porque está só no primeiro e no quarto quadrante, e aqui não há uma soma no logaritmando. Nós podemos utilizar os pares ordenados que estão presentes ou que fazem parte dessa função. Aqui no caso 2 e 1 eu vou pegar o 2 do x, 1 do y, e vou substituir o 2 no x e o 1 no y. Substituindo o 2 no x e o 1 no y, nós vamos ficar com logaritmo de 2 na base A igual a 1, que basta pegar e fazer pela definição, né? Então, a base elevado a 1 igual a 2. Então, nós vamos chegar aqui, o A vale 2. Basta só substituir na lei geral, que é logaritmo de x na base A, substituímos o A por 2, que a gente encontrou, que nós teremos a lei específica dessa função. Então, a nossa resposta é a B. Assinale a alternativa correta considerando a função a seguir. Então, veja que aqui tem uma subtração no logaritmando. Tá? Então, acontece aquilo que eu mostrei antes. Então, meu domínio serão valores maiores que 2. Porque se eu colocar algum valor menor que 2 aqui no x, vai ficar negativo no logaritmando. Se eu colocar o 2, vai ficar 0 no logaritmando. E não existe logaritmo com logaritmando 0. Então, o domínio dessa função não são todos os números reais. Então, essa primeira aqui a gente já percebe que é falsa. O gráfico da função passa pelo ponto 0, 0. Nesse caso aqui também vai ser falsa, porque se eu substituir o x por 0, vai ficar menos 2 no logaritmando. Então, não existe logaritmo quando o x é 0. Não existe gráfico quando o x for 0. Então, a segunda também é falsa. A terceira, nós temos que observar ela pelo GeoGebra para entender bem. O que é a assíntota vertical? Nós vimos em exponencial que tinha a assíntota horizontal. Aqui nessa função logarítmica, nós vamos ter a assíntota vertical. Vemos aqui, então, pelo GeoGebra, que a função logaritmo de x menos 2 na base 2, como tem uma subtração, o gráfico ele parte um pouquinho mais à direita do plano cartesiano. E o 2 é o ponto onde inicia o nosso domínio, ou seja, o domínio vai iniciar no 2 e vai até o infinito. E esse domínio vai indicar aonde vai passar a assíntota vertical, ou seja, a assíntota vertical vai passar no x igual a 2, ou seja, do 2 em diante vai ter domínio, do 2 para trás não vai ter domínio, não vai ser parte do domínio, ou não vai ter gráfico nessa parte esquerda do 2. Inclusive o 2, né? Porque se colocar o 2 no x, 2 menos 2 fica 0, não existe logaritmo de 0 na base 2, não vai existir gráfico no logaritmo de 0 na base 2. Ou seja, no ponto 2 não existe gráfico, ou seja, essa assíntota ela vai
separar a parte que tem gráfico da parte que não tem gráfico. Vai separar o domínio dessa função. Portanto, essa terceira é a verdadeira. Então, o gráfico da função log de x menos 2 à base 2 tem assíntota vertical x igual a 2. Se o gráfico não toca no eixo y, nós vimos que não, né? Ela vai ficar à direita de x igual a 2. Então, quando o x vale 0, não vai ter gráfico. Então, essa também é falsa. E o gráfico da função passa no x em dois pontos distintos, também é falsa, porque passa num único ponto. Tá? Vocês podem olhar o gráfico, todos os gráficos da função logarítmica passam em um único ponto. Vai passar em dois pontos lá na função quadrática, mas na função logarítmica não. Então, vemos um exemplo aqui. Suponha que o tempo necessário para tomar uma decisão seja formado por essa seguinte expressão, aonde o R é o tempo da reação em segundos e N é o número de escolhas, ou seja, conforme a quantidade de escolhas que é sido feita, né, nesse trabalho, há uma certa reação. E pergunta-se assim, qual é o percentual de diminuição da reação quando se diminui o número de escolhas de 100 para 10. Então, nós temos que fazer uma comparação, né? Fazer um cálculo onde o número de escolhas é 100 e fazer um cálculo onde o número de escolhas é 10. E de fazer a razão entre eles para ver a percentual de diminuição de uma para a outra. Então, aqui, como o número de escolhas de início era 100, eu substituo no n por 100. Vai ficar logaritmo de 100 na base 10, que resolvendo isso pela definição vai dar 2. Daí basta fazer esse cálculo aqui para encontrar o tempo de reação, que no caso é 1,05 segundos. Então, quando se tem 100 escolhas, o tempo de reação é 1,05 segundos. Comparado com 10 escolhas, então se eu pegar 10 escolhas, eu vou resolver esse logaritmo de 10 na base 10, que é 1. Nós vamos ter um tempo de reação, então, de 61 segundos. Logo, dividindo 0,61 por 1,05, nós vamos encontrar 0,42 aproximadamente, que significa, então, que é 42%, 42% de diminuição do tempo de reação ao reduzir o número de escolhas.